Muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão especial do ciclo de seminários internacionais de estudos globais. Esta sessão é dedicada ao Sr. Professor Mário Filipe Silva, que concluiu o seu grande trajeto de serviço público enquanto académico desta casa, tendo-se aposentado recentemente. O professor Mário Filipe Silva foi professor do Programa de Doutoramento em Estudos Globais, além de várias tarefas de docência, de investigação e de participação em organizações nesta casa que é a sua Universidade Aberta, tendo-se especializado numa área que é muito rara em Portugal, onde há poucos especialistas, que é precisamente na área da política da língua. E nós agora também decidimos, no quadro do nosso Centro de Estudos Globais e no nosso programa de doutoramento, sempre que algum professor se aposenta, vamos agora iniciar esta tradição que agora começamos, convidando o professor que se aposenta a dar a sua aula final, a sua aula de sapiência, como coroar do seu percurso de ensino aqui na nossa universidade, como acontece também noutras universidades do nosso país, e nós também queremos aqui no quadro do nosso programa também marcar também esta prática, que eu acho que é uma forma também de agradecermos todo o trabalho realizado ao serviço da nossa universidade pelos professores que depois concluem o seu percurso, pedindo a sua aposentação, que é que têm direito para poder descansar e ter direito a uma segunda vida, mas continuando a contar também com esse mesmo professor na cooperação com a nossa universidade, de uma forma mais serena, nomeadamente no domínio da investigação e também no acompanhamento dos alunos que o queiram contar também com esses professores. E neste caso o professor Mário Filipe Silva, apesar de ter deixado o serviço docente e ser aposentado, também continua a ser investigador do nosso Centro de Estudos Globais e está sempre disponível para, com o seu saber adquirido ao longo de todos esses anos de trabalho, de estudo, de investigação, continuar a servir o projeto da universidade, o projeto de ciência e cultura ao serviço do nosso país. O professor Mário Filipe Silva nasceu a 15 de fevereiro de 1959, tornando-se e concluindo a sua carreira académica como professor da Universidade Aberta. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na variante de Estudos Portugueses e Franceses em 1990 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tornou-se mestre em Estudos Luso-Asiáticos na variante da Linguística pela Universidade de Macau em 1994 e doutorou-se em Estudos Portugueses na área da Política da Língua em 2006 pela Universidade Aberta. Entre 1988 e 1993, assumi as funções de professor de língua estrangeira no Centro de Difusão da Língua Portuguesa dos Serviços de Educação do Governo de Macau. Em Macau fui também assistente de língua portuguesa, na sua variante de língua estrangeira, no Instituto de Estudos Portugueses da Universidade de Macau entre 1992 e 1993. Em 1998, fui nomeado em comissão de serviço para o Instituto de Camões a fim de exercer as funções de chefe de divisão. E em 1999, tomou parte da direção do Instituto Português do Oriente, na região administrativa especial de Macau, da República da China, em representação do Instituto Camões. Fui membro do Conselho Pedagógico da Universidade Aberta, fui membro eleito do Conselho Científico desta universidade a partir de janeiro de 2009 e membro designado do Conselho Coordenador do Departamento de Humanidades entre 2009 e 2010. Também integrou o grupo de trabalho presidido pelo professor Dr. Carlos Reis, responsável pelo relatório A Internacionalização da Língua Portuguesa para uma Política Articulada de Promoção e Difusão, do qual também fui um grande arquiteto da estratégia de difusão da língua portuguesa a nível internacional.
Assumi também as funções de vice-presidente do Instituto Camões no dia 1 de maio de 2010 até a sua extinção em 2012. Fui adjunto da presidência para a área da língua do sucessor do Instituto Camões, que foi um Instituto Camões reestruturado com o nome de Camões Instituto da Cooperação e da Língua, em agosto de 2012 até 2015, onde desenvolveu uma atividade importante de acordo com a sua área de competência, que é precisamente a estratégia de internacionalização da língua portuguesa. Gostava de destacar que o professor Mário Filipe Silva também teve um papel muito importante na concepção, fazendo parte do grupo de trabalho para o efeito, do programa de doutoramento em estudos globais e do Centro de Estudos Globais, a quem muito agradecemos esse extraordinário trabalho com tanta dedicação feito ao serviço desta universidade e, concretamente, a esta área emergente dos estudos globais. Senhor professor, muito obrigado por todo o trabalho desenvolvido, por ter coroado com êxito a sua carreira académica, e agora somos todos ouvidos para ver a sua aula de sapiência sobre um tema que conhece como ninguém, que é a China, a sua cultura, o seu império, a sua mentalidade, e vai nos ajudar a perceber porque é tão difícil compreender a China. A palavra é sua. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Dr. José Eduardo Franco a gentileza e a bondade das suas palavras e enfim, tudo aquilo que disse sobre mim, algumas coisas nitidamente muito exageradas, como é óbvio. Enfim, e sobre a minha aula, sobre esta aula de sapiência, enfim, espero ser capaz de dizer alguma coisa. Agradecer o convite que me foi feito e que aceitei, e agora estou aqui nesta situação. E vamos ver. É verdade que o título desta aula, as aulas normalmente não têm título, têm matéria, mas esta é fruto um bocadinho de alguma reflexão, que é a compreensão da China pelo Ocidente, ou porque é que a China escapa ao simplismo interpretativo ocidental. Ora bem, isto é provocativo, é provocatório, como é evidente. A Europa teve os seus especialistas em sinologia, muitos deles ingleses, e, portanto, se há algum esquecimento daquilo que eles nos trouxeram, a culpa é das gerações atuais, que têm menos tempo para se debruçar sobre coisas, sobre estas coisas. E eu não gostaria de deixar escapar esta oportunidade também para, enfim, lembrar que hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, comemora-se hoje, que é uma língua à qual a China tem dedicado muita atenção. E que eu neste momento já não sou capaz de dizer quantas universidades é que ensinam português e têm licenciaturas em português na China. Neste momento eu acho que já passaram as 40 universidades. Tem formado muitos professores de português, língua estrangeira. Há muitos leitores portugueses na China, de português na China, português língua estrangeira na China, portugueses e brasileiros. E, portanto, é uma língua a quem a China dá muita atenção, porque a China percebeu, ao contrário do que alguns países parece que não entendem isso, nomeadamente aquele em que estamos, a importância da língua portuguesa no mundo e a importância económica da língua portuguesa no mundo, e a importância de aprender e de formar pessoas conhecedoras da língua portuguesa para as suas relações com os países da CPLP. Não é só porque há um gigante chamado Brasil, com o qual a China tem muitas relações económicas e muito relevantes,
mas também sobre os países enfim, que têm o português como língua oficial em África e, naturalmente, Portugal. Hum, a China parece que acreditou, de facto, na importância da língua portuguesa, ao contrário do que parece não ter acontecido em Portugal e cada vez menos acontece. Basta olhar para as referências que têm sido feitas a nível governamental a esta questão e vamos encontrar, deixe-me ver se zero. E, portanto, é assim que está. Depois de falar deste assunto e deste dia, eu sinto-me um pouco constrangido, porque, como foi aqui dito muito bem, a minha especialidade é política de língua, não é sinologia nem relações com a China. Então, perguntar-se-á porque é que eu me atrevo a ouvir falar sobre isto e sobre questões que têm a ver com a compreensão da China. Quando eu cheguei a Macau em 1988, uma das coisas que ouvi e que achei engraçado foi quando as pessoas chegam a Macau, primeiro fim de semana compreendem tudo. Ao fim de uma semana começam a ter dúvidas e se ficam mais que um mês percebem que não percebem e que não percebem nada. E, portanto, é preciso voltar a aprender. Ora, eu passei esse primeiro fim de semana, passei uma semana e passei 9 anos. Portanto, decididamente, a minha ignorância deve ser muito vasta. E então, eu gostava de chamar a atenção para algumas coisas que têm a ver com a China. Há ideias sobre a China que a China é um país subdesenvolvido. Ora, a China não é um país subdesenvolvido, já foi até bastante com bastantes dificuldades, mas tem um percurso nos últimos 70 anos, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, que a transportou para uma das maiores potências do mundo, uma das maiores potências económicas do mundo, também a nível científico, tecnológico, económico, comercial, portanto, não é mais aquela China de que nós víamos nos filmes americanos dos anos da guerra e dos anos 50, não é? Portanto, nada disso hoje é a China. A China hoje é outra coisa. Mas a China não tem nada a ver hoje com a China que eu conheci em 88. Zero. Eu lembro-me em Macau as pessoas diziam muito, vou à China. Vou à China é atravessar as portas de cerco e ir para o outro lado. Não é? E uma das coisas que a pessoa ia para Gongbei, que é a terrinha mesmo ao lado de Macau, e hoje faz parte de uma coisa muito maior. E nós vinhamos de lá a pensar, isto realmente é uma... As pessoas aqui passam muitas dificuldades, as ruas não estão calcetadas, não havia nada disso. Isso não existe mais na China. E como Macau já não tem nada a ver com o Macau que eu conheci quando fui em 88. Zero. Não tem nada a ver. Portanto, acho que é preciso retirar este mito de que a China não é um país desenvolvido. A China é um país desenvolvido. A China, hoje, é uma potência mundial. As pessoas que estão familiarizadas com o que se passa na China sabem que o que está a fazer hoje naquilo que se chama a Grande Baía, entre Macau e Hong Kong, perdão, sabem que o que se está a fazer ali é uma coisa absolutamente gigantesca. E as pessoas às vezes associam a China a produtos baratos, a produtos de pouca qualidade,
E isso não é exatamente aquilo que se passa hoje na China. Não quer dizer que não façam coisas baratas, não quer dizer que não façam coisas de menor qualidade, mas sobretudo hoje fazem coisas de grande qualidade e tecnologicamente estão, como aliás empresas como a Huawei e outras comprovam. A China era um país onde as pessoas passavam fome. E uma das grandes vitórias da China foi precisamente conseguir resolver esta questão e foi conseguir que pelo menos as pessoas, toda a gente tivesse uma taça de arroz para comer. Hoje já não é, já foi largamente ultrapassado, mas esta foi uma das grandes conquistas da China. Uma das coisas que marcaram a China e foi, enfim, tudo o que aconteceu na segunda metade do século XIX, que foi aquilo a que se chamou os tratados desiguais ou iníquos e que correspondem à cedência por parte da China em várias vagas sucessivas da sua independência, ou melhor, não é da independência, mas da sua soberania sobre o seu território. Uma das consequências disso foi, ou melhor, das realidades disso foi a criação não só das concessões em Xangai, mas também do estabelecimento de Hong Kong, dos ingleses em Hong Kong. E uma das coisas engraçadas, enfim, que revelam esta pouca compreensão, sobretudo de uma potência que se deu ao trabalho de apenas ter governadores de Hong Kong que falavam mandarim e que conheciam bem a China, terminou com um último governador, Chris Patten, que foi o primeiro governador e o último governador de Hong Kong que não sabia falar chinês. E uma das coisas, isso prova bem que a Inglaterra abandonou, a Inglaterra de Margaret Thatcher abandonou toda uma tradição diplomática nessa área para o fim da sua tutela sobre Hong Kong. Uma das coisas que marcou a diferença entre Hong Kong e Macau no processo de transferência e nas negociações para essa transferência de poderes foi precisamente a ida de Margaret Thatcher falar com Deng Xiaoping. E Margaret Thatcher ia convencida de que ia à China para negociar uma prorrogação de prazo. O prazo de 100 anos do arrendamento de Hong Kong terminaria em breve e Margaret Thatcher estava convencida que ia à China para renovar o arrendamento. E isso prova a pouca atenção que se dava na altura àquilo que a política de Deng Xiaoping e a política da República Popular da China definiu, quer para Hong Kong, quer para Macau, quer para Taiwan, que é o regresso destes territórios à pátria. Este era um ponto de honra da República Popular da China e, em particular, Hong Kong era importante porquê? Porque Hong Kong fazia parte precisamente desse conjunto de acordos desiguais e injustos que limitaram a soberania da China sobre os seus territórios. E a China nunca esqueceu a humilhação a que foi sujeita e, portanto, o início deste processo da retoma de Hong Kong
era absolutamente crucial. E Margaret Thatcher não percebeu esta parte. E Deng Xiaoping foi absolutamente inflexível. Consta até, eu por acaso acho que há imagens disso, que a Margaret Thatcher tropeçou a sair umas escadas e isso, como a China vê sempre tudo, presságios em tudo, viu logo que ali era o fim de qualquer coisa. E, portanto, não houve praticamente negociação. Enfim, houve um acordo que, enfim, manteve a dignidade do Reino Unido neste processo, mas houve muito pouca negociação. Uma das questões que tem que ver com esta... Eu não sei se houve incompreensão ou se foi intencional. A estadia do Chris Patten em Hong Kong, depois de assinada a declaração conjunta, não é? E a declaração conjunta estabelecia as regras, não é, que deveriam vigorar até à transferência de poderes e, a partir daí, os tais 49 anos. Ou 50 anos, perdão. E uma das coisas que os ingleses fizeram, e nessa altura já o Reino Unido, portanto, fizeram foi... Eu acho que se pode usar esta expressão, eu já não estou no ativo, já posso dizer assim umas coisas. E então posso dizer que a população de Hong Kong foi enganada. E foi enganada porquê? Porque depois da assinatura da declaração conjunta, o Reino Unido começou numa febre democrática em Hong Kong. E, portanto, alterou as regras das eleições, alterou a configuração da Assembleia Legislativa, alterou todo um sistema. E a China sempre disse, isso não está na declaração conjunta. Não era assim que estava na declaração conjunta. E, portanto, nós não nos sentimos obrigados a cumprir isto. Por outro lado, esta febre democrática, que, aliás, em relação a Macau, uns anos antes, não é? Depois do 25 de Abril, Hong Kong, os ingleses achavam que, enfim, o processo democrático, digamos, ou de democratização do território, com a eleição, reparem que era bastante limitado. O governador tinha direito a nomear algumas pessoas para a Assembleia Legislativa, as corporações tinham direito, os interesses comerciais e económicos tinham por setores, tinham direito a nomear, a eleger, enfim, alguns daqueles deputados, e depois havia uma parte que eram eleitos por sufrágio direto. E na altura, Hong Kong não se coibiu de dizer que os portugueses estavam a fazer coisas, estavam a pensar que estavam em casa e que estavam a cometer uma loucura de introduzir reformas democráticas em Macau. Ora, essa febre, não é, foi aquilo que atingiu depois Hong Kong com o Chris Patten. E alterou aquilo tudo e convenceu os habitantes de Hong Kong de que Hong Kong seria, digamos, sim, depois da transferência. O Reino Unido também fez uma coisa interessante em relação aos cidadãos de Hong Kong, que foi a questão dos passaportes. E mais uma outra coisa que o colonialismo inglês não se coibiu, que foi, dava o passaporte às pessoas de Hong Kong, aos cidadãos de Hong Kong, mas era um passaporte muito engraçado, porque era um passaporte que dava direito a ir a todo lado, menos a Hong Kong, menos ao Reino Unido. Isto é, o right of abode, que era o direito de viver no Reino Unido, não estava associado àquele passaporte. Não é? Porque uma das coisas que Hong Kong tinha medo, e depois passou a ter medo em relação a Portugal, e a Macau, é que os chineses vinham todos
não é? Aquilo era foi tudo em peregrinação até ao Reino Unido, não é? E, portanto, esse medo, pânico que o Reino Unido teve, fez isso. E, portanto, mais uma vez, os cidadãos de Hong Kong foram enganados pelos ingleses. Foram levados a acreditar numa coisa que não se iria concretizar. E em relação às reformas democráticas em Hong Kong, aconteceu a mesma coisa. No dia 1 de janeiro, não é 1 de janeiro, foi no dia a seguir ou melhor, não foi no dia a seguir, foi na própria noite em que se fez a transmissão de poderes e os ingleses saíram a correr, apressados, porque tinham tido a informação de que o Exército Popular estava a entrar nos novos territórios. Aí 1 ou 2 minutos antes da transferência, portanto não respeitaram exatamente aquilo. E foi de propósito. A primeira coisa, eu estou a fazer novos territórios, portanto, para as pessoas perceberem, Hong Kong era primeiro a ilha de Hong Kong, depois estendeu-se para a península de Kowloon e depois, já no final do século XIX, para os chamados novos territórios, por isso é que são novos porque foram os últimos a fazer parte do território de Hong Kong. E, portanto, é esta a composição do território de Hong Kong. A primeira coisa que a nova administração de Hong Kong fez foi repor a Assembleia Legislativa exatamente como ela era antes daquelas reformas. Isto é, voltaram a reunir todas as pessoas que que faziam parte da Assembleia Legislativa, até ao dia em que a declaração conjunta foi assinada. Portanto, essa foi logo a primeira coisa que a República Popular da China fez, que era expectável que fizesse e que não se percebe porque é que os ingleses foram fazer uma coisa que sabiam que ia desaparecer no dia a seguir. Por isso é que eu digo que houve aqui um elemento de decepção muito forte em relação àquilo que fizeram acreditar aos cidadãos de Hong Kong, de que a partir dali não é, eles iam respeitar aquela coisa de um país, dois sistemas, só que eram os dois sistemas que estavam antes da assinatura da declaração conjunta. Pronto, era essa. E eu ainda há pouco falei da questão dos passaportes, e em relação a Macau, quando o Portugal, portanto, havia 120 mil cidadãos cidadãos portugueses, cidadãos com passaporte português em Macau, portanto, significa que 110 mil desses cidadãos eram de origem chinesa, eram chineses, e um dos medos, não é? E foi falado, era que se a coisa não corresse bem em Macau, que lá está, os chineses vinham todos por aí, não é? E não iriam para Portugal, mas viriam, obviamente, para o Reino Unido, não é? Nada disso aconteceu, obviamente, e, portanto, Portugal fez muito bem em fazer o que fez. Em Portugal, as pessoas esquecem-se de um pequeno pormenor. Quando se dá a cidadania a alguém em Portugal, essa pessoa passa a ser portuguesa. Não é português de segunda, português não sei de quê. Não, é português. Ao abrigo da lei portuguesa, essas pessoas é tão português como o Dom Afonso Henriques, que não era português. Não é verdade? Já agora, não é? Tim era um filho de imigrante, como se sabe, não é? Portanto, essa é a diferença da questão do como é que Portugal encara a questão da cidadania e como é que ela foi encarada em Hong Kong.
a China tinha um desígnio para Hong Kong, porque Hong Kong servia de lição ao mundo, não é? Portanto, tudo o que depois se sucedeu em Hong Kong não teve correspondência até há pouco tempo em Macau. Em Macau, a transferência foi feita de uma maneira completamente diferente. Houve, apesar de Portugal ser um país com 10 milhões de habitantes e a China com 1 bilhão e 300 milhões, houve, de facto, negociações. Negociações em relação à questão da língua portuguesa, em relação à questão do direito, que é diferente do direito chinês e que é diferente do direito que os ingleses implementaram, como é óbvio, em Hong Kong, a questão da pena de morte, etc. Mas é engraçado porque os portugueses acreditam muito pouco. Criam uma série de mitos e depois vivem deles. Em vez de olharem para a realidade, vivem deles. E uma das coisas que se criou o mito em relação à língua portuguesa em Macau é a questão de 2049. Isto é, a língua portuguesa, segundo a mini-constituição e resulta da declaração conjunta, como é óbvio, é a língua oficial do território até 2049, não é? E, portanto, o que se diz é logo a seguir, a partir de 2049, deixa de ser língua oficial na República, em Macau, na região administrativa especial de Macau. Eu achei curioso, porque depois as pessoas dizem isso, mas depois ninguém ouve, que é, nos 20 anos da transferência, 99, portanto 2019, veio cá o embaixador que foi responsável pelas negociações da declaração conjunta, que fez parte da Comissão Mista, falava português, e uma das coisas que lhe perguntaram foi precisamente esta questão, a partir de 2049, não é? Já não é a língua portuguesa. E ele disse, onde é que isso está escrito? Leu isso em algum lado? Que era só até 2049? Não é? É que isso não está escrito em lado nenhum. Pelo menos na versão chinesa não existe. Pronto. As pessoas veem as coisas de uma maneira finita, não sei se é 2049 finalmente vemos livre daquilo, não é? Mas lamentando-se sempre porque uma coisa não aconteceu. Eu disse que durante muito tempo que a visão de Macau e de Hong Kong não foram paralelas, isto é, aquilo que se passava em Hong Kong não tinha reflexo em Macau, até aquelas manifestações dos chapéus de chuva amarelos, não é? Sobre as questões de mais democracia, do movimento para a democracia, etc, etc. E, portanto, toda a repressão que foi feita nessa altura e que Pequim obrigou o governo de Hong Kong a fazer, começou a ter reflexos em Macau. E isso de alguma maneira, surpreendeu-me. Quer Edmundo Bo, quer o Fernando Chussaion, que foram os dois chefes do Executivo, os dois primeiros chefes do Executivo, eram pessoas sobretudo o Edmundo Bo, foi uma pessoa extraordinária no período de transição, e os portugueses não tinham qualquer problema em Macau, não quer dizer que tenham hoje, quer dizer que não havia problemas em Macau. Portanto, tudo aquilo que se profetizou nos anos naqueles 2 ou 3 anos que antecederam a transferência de poderes, não se concretizou nada. Isto é, o Edmundo Bo foi uma pessoa que respeitou sempre
a comunidade portuguesa, protegeu inclusivamente a comunidade portuguesa. O Fernando Jussano, que é outro tipo de pessoa completamente muito diferente, mas que fazia parte do gabinete do O, que era o responsável pela educação, com o qual, depois assim que cheguei a Macau a segunda vez, portanto, já no IPOR, tive uma primeira reunião, da qual não darei conta aqui, e era uma pessoa diferente, mas não deixou de ter uma política relativamente semelhante. E em Macau, a população de Macau é uma população, como é que eu vou dizer isto? Diferente de Hong Kong. E é diferente de Hong Kong porque Hong Kong criou uma população urbana, educada, que vivia, portanto, são 5 milhões de pessoas e, portanto, tinham uma cultura de cidade, de sociedade completamente diferente da de Hong Kong, da de Macau. Porquê? Até 1965, a população de Macau era de cerca de 60 mil pessoas. A partir daí começou a crescer bastante. Passou em poucos anos para o dobro e, entretanto, foi crescendo, 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 até chegar aos 600 mil, que eu acho que talvez seja um pouco mais do que isso, que tem mais ou menos agora e que tem mantido mais ou menos desde 2000 até agora. Eu acho que talvez seja mais agora. Mas quer dizer isto que era uma população que vinha de meios rurais na China e que veio para Macau e nunca teve aspirações de vir para uma terra diferente. Isto é uma terra que tinha, obviamente, mais liberdade, ou pelo menos maior movimentação. E não nos esqueçamos que há um período na China muito complicado, por essa altura. E, portanto, havia muitas pessoas que saíam e vinham acolher-se a Macau, mas esta população não era uma população que não gostava da China. Era uma população que se sentia chinesa e que vivia em Macau sentindo-se chinesa. Portanto, nunca houve um problema em Macau como em Hong Kong, de pessoas que até, em Hong Kong, enfim, há setores que achavam que Hong Kong devia ser independente. Não sei onde é que conseguem ver isso, mas como é que se pode pensar numa coisa dessas? Mas sim, isso existe. Em Macau isso não existe. O movimento pró-democracia em Macau até é bastante moderado, digamos. É uma pró-democracia porque querem enfim, gostavam que a Assembleia Legislativa fosse mais plural, exatamente. Mas nunca põem em causa a mãe pátria. Nunca. Não é? Agora, no final portanto, a partir desta altura, 2019 por aí fora, há um movimento, não é? Que vem, que se começa a impor em Macau e que obviamente respeita, nomeadamente Macau respeita sempre as indicações que vêm de Pequim, como é óbvio, e as pessoas começam enfim, começa a haver a lei da nacionalidade, a lei do patriotismo, uma lei patriótica, né, sobre o facto das pessoas terem, digamos, de estar sistematicamente a jurar fidelidade à mãe pátria. Não é? As pessoas os trabalhadores começam a ter que ir a sessões de esclarecimento, não é? Sobre o que podem e não podem fazer. Eu acho que foi digamos, o fim daquilo que eu pensava que era desnecessário em Macau.
e continuo a achar que era desnecessário, mas está a ser feito e, portanto, é o que é. Uma das coisas que, e eu falei de Macau, falei de Hong Kong, citei, nomeei uma vez Taiwan, Formosa, que é Taiwan em chinês. E a questão de Taiwan é uma questão também muito interessante, porque de vez em quando, e ainda há pouco tempo, há sempre tensão, porque a China faz manobras muito em cima de Taiwan, etc, etc. E sempre que há eleições em Taiwan, não é? Isso é repetido. Sempre que há algum frisson com os Estados Unidos, em que os Estados Unidos falam de Taiwan, etc, etc, a China impõe-se. Porque, obviamente, a China pretende a reunificação do seu território na sua totalidade, e, portanto, Taiwan faz parte do território chinês. E, portanto, uma das coisas que se dizia era que Hong Kong, a ideia de um país, dois sistemas, era para mostrar a Taiwan que Pequim era capaz de compatibilizar os dois sistemas políticos e económicos. Isto é, Hong Kong e Macau eram dois modelos para mostrar a Taiwan que podia regressar à mãe pátria, porque nós vamos respeitar o que está a ser feito, o vosso modo de vida, etc, etc. Não é? E há uma forte probabilidade destes 50 anos, não é, em que vigora, não é, este sistema de autonomia de Hong Kong e de Macau, servia também, ou servirá, eventualmente, de data limite para a integração voluntária de Taiwan. Bom, dizer isto tem várias consequências, porque depois, se as coisas não se concretizam, o que pode acontecer é aquilo que toda a gente teme. Mas, tendo em conta os últimos acontecimentos, eu tenho a impressão que essa política, que é uma política de longo prazo, a China pensa a longo prazo. Não é? A China não pensa em ciclos eleitorais de 4 anos. Essa é a grande dificuldade também da China em perceber o Ocidente. Não é? Porque é muito desagradável a pessoa estar sempre a mudar de interlocutor. Não é? A pessoa tem que voltar a conhecer a pessoa, tem que voltar a conhecer o que é que ela gosta e não gosta, quais são os pontos fracos e os pontos fortes de determinada tendência, e, portanto, dá muito trabalho. É cansativo. Não é? A China pensa a longo prazo, tem projetos a longo prazo e a sua política é vista nesse sentido. As pessoas que olharem para os diversos congressos do Partido Comunista Chinês ou das reuniões da Assembleia Nacional Popular, não é? Podem ver que estas coisas são o grande salto em frente, são coerentes, não é? E são, portanto, toda esta, a partir de Deng Xiaoping, não é? O que foi desenhado para a China, não é? Foi um desenvolvimento acelerado que se concretiza, não é? Que se consubstancia naquela coisa interessantíssima que é a economia socialista de mercado, não é? Este modelo fantástico, que se baseia basicamente em uma coisa muito simples, que é enriquece, não te metas em política. E a República Popular da China terá esta ideia de recuperar Taiwan, isto tem um limite de tempo para fazer. A questão é com
o Xi Jinping, que é uma pessoa que tem um grande poder, um poder muito forte na China, viu-se em várias ações, nomeadamente até foi televisionado, não é? Levaram um senhor assim pela mão para ele se ir embora. Ahm, e a questão é esta. Em 2049, Xi Jinping vai ter quase 100 anos. Eu não sei se o sonho de Xi Jinping não é a unificação da China enquanto ele está no poder. E dificilmente estará no poder com 96 anos, ou coisa que o valha. Portanto, este é um problema para Xi Jinping e para a liderança chinesa. Não é? É de facto este um problema que subsiste, não é? Será que esta ideia de que vamos todos respeitar o que está no plano e vamos e Taiwan é porque os últimos acontecimentos que fizeram mudar a política de Hong Kong, não é? Que precipitaram esta mudança de relacionamento com Hong Kong e que Macau comeu por tabela, altera também esta perspectiva de que Taiwan há de ver que isto é muito cândido dizer isto, não é? Assim, dizer, eles vão ver que nós tratamos bem Hong Kong e Macau e vão aceitar vir. Bom, enfim. Mas isto também revela um novo caminho. Tem que ver com aquilo como a China se sente hoje. E a China hoje sente-se forte, não é? Como nunca se sentiu. E a prova disso, não é este episódio da Guerra das Tarifas. Não é? Impõem tarifas, nomeadamente a China vai retaliar. Do outro lado, dizem, então vai para os 120, é um absurdo, 124% de tarifas, a China retalia, e calmamente. A China, neste momento, não, a China está a dizer ao mundo nós não cedemos. Não é assim, ninguém nos obriga a absolutamente nada. Querem falar connosco, falam, querem negociar, negociam, querem impor, não impõem. É muito simples. Hoje a China sente-se forte o suficiente para olhar para o mundo e dizer isto. Não é? Depois, enfim, o outro senhor anda para trás, anda para a frente, faz, não faz, enfim, é lá um problema dele. Agora, em relação à China, é muito simples, neste caso. Não é? Eu não sei se tenho. Ok. Eu não sei se as pessoas. Isto é quando eu falto. Voltando ao título, não é? Que a China escapa ao simplismo interpretativo ocidental, é precisamente isto. As pessoas não percebem, não se aperceberam de que a China hoje não é a China de há 10 anos atrás, nem de há 15 anos atrás, nem de há 20 anos atrás. A China hoje é outra coisa. E a China é um país que é uma potência mundial e que não está disposta a ser olhada como um parceiro menor. E é por isso que faz o seu jogo com a Rússia e com, enfim, e até já consegue olhar, sentar-se a uma mesa com o Japão e com a Coreia, não é? E dizer isto das tarifas, não é? Nós temos que nos unir para combater isto, para travar esta competição. A China já consegue falar com o Japão por causa disto. Portanto, estamos a outro nível. Hoje estamos a outro nível em relação à compreensão do que é a China hoje. Não é? E, portanto, talvez fosse bom para a Europa e para
enfim, até mesmo para o outro lado do Atlântico, olhar para a China de uma maneira diferente. E olhar para a China como eh, um parceiro com quem é preciso negociar, as coisas têm que ser feitas, mas se a Europa, que hoje está bastante enfraquecida, não for capaz de se colocar ao nível que está para ser um parceiro igual com os Estados Unidos e com a China, a Europa passa a ter um papel irrelevante na política mundial, e há vários sinais disso. Talvez fosse bom esta coisa do medo, este preconceito em relação à China fosse tratado com menos preconceito e mais inteligência. Não sei. Eu não sou adivinho, mas acho que este é o grande problema que se põe à Europa hoje, é perceber o seu papel no mundo e o seu papel na relação com a China. E hoje, cada vez mais, o que se nota é que a China, a Europa percebe muito pouco o que se passa e o que é a China hoje. Percebe pouco. Há um impulso, há um preconceito que se generaliza, que é uma das coisas que foi mais falada, foi aquela questão tecnológica, não é? Isto é, não comprar certos elementos tecnológicos chineses porque a China andava-nos a espiar, etc, etc. Portanto, a alternativa era comprar aos americanos, que obviamente não nos vêm a espiar, não é? Portanto, são nossos amigos, são nossos aliados, e, portanto, não vão fazer uma coisa dessas, que isso é muito feio, não é? Portanto, quer dizer, não, pensemos, não é? Usar, é porque às vezes há certas reações que são tão infantis como isto. Quer dizer, as pessoas têm que ser adultas, quer dizer, têm que perceber que se nós não temos uma tecnologia, se a escolha for depender dos espiões do lado ou dos espiões do outro lado, enfim, eu vou-me calar agora. Vou naturalmente agradecer à direção do Centro de Estudos Globais que me acolheu aqui. Eu acho que, mesmo aposentado, eu considero-me da casa, portanto, não, apesar de ter fugido durante uns anitos e depois voltado, fiz esta minha vida entre o Camões e o Ipor e aqui em Macau e assim, esta é obviamente a minha casa. Portanto, voltar aqui é sempre um grande gosto e, portanto, agradeço à direção do Centro de Estudos Globais, ao professor José Eduardo Franco, que é quem encarna melhor e é uma pessoa que tem lutado desde o início de novo, com grande empenhamento, com uma vontade férrea de fazer do Centro de Estudos Globais um centro novo, diferente, dinâmico e que abra horizontes diferentes em relação à sua área de estudos, que é uma coisa que acho que começou que já fazia falta na Academia Portuguesa, que é de voltar a cruzar saberes e voltar a pensar em conjunto. E isso é importante e deve-se naturalmente ao professor José Eduardo Franco e à sua vontade férrea de lutar por este Centro de Estudos. Portanto, eu estou muito grato ao Centro de Estudos Globais a oportunidade que me deu de vir aqui falar. Muito obrigado.